Vamos falar de infraestrutura, vamos falar de reconstrução. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a Kátia Bertelli, secretária de Planejamento de Lajeado, porque foi aprovado pelos vereadores de Lajeado a destinação de áreas de terras para a construção de novas moradias aqui em Lajeado, nos bairros Floresta, São Bento e Conventos. Bem-vinda, secretária, tudo bem? Bom dia. Bom dia Bom a dia. todos, aos ouvintes, tudo bem. A gente pode falar sobre esse projeto, de quantas casas estamos falando, como é que se dá esse procedimento de preparação de terreno, a questão da comunidade local também aceitar essas novas moradias, enfim, todo esse processo, dá uma atualizada para a gente, por favor. Certo, vamos lá. São muitos assuntos, né? Muitos programas, então vamos aos pouquinhos. Nós temos alguns programas com diferentes critérios, né? Nós temos, na enchente de setembro, nós conseguimos 300 casas do Minha Casa Minha Vida e o Minha Casa Minha Vida Calamidade. São 150 de cada programa. Na época também, nós fomos sorteados, digamos assim, não, fomos privilegiados com 56 casas da Defesa Civil, que também fazia parte da enchente de setembro, e 30 casas no estado. Tá? Então, isso somam... 380. 386, né? Deixa eu ver, 56, 300, isso aí, 386 casas. Agora, após a enchente de maio, nós tivemos também alguns outros programas de iniciativa privada, e uma ONG americana. Essa já iniciou a obra com 4 casas. Inicialmente, a ideia, a previsão deles, o planejamento deles são mais casas, mas iniciamos com 4. No bairro São Bento. São as primeiras, então, de todas essas? São as que já iniciaram a Isso, construção? são as primeiras. Uhum. Na verdade, desculpa, não no São Bento, não, no Floresta. E também uma casa por dia, acho que vocês até já conversaram com eles aqui, que também é de iniciativa privada, que são 10 casas, que também já iniciaram no bairro Floresta também. Então, e nós temos as outras casas que foram já solicitadas, né? São programas que nós nos inscrevemos, temos mais 300, e agora, para enchente de maio, mais 300 também Minha Casa Minha Vida, que é o Calamidade. Qual a diferença desses programas? O Calamidade, as famílias ganham a casa, né? E o Minha Casa Minha Vida tradicional, institucional, as famílias pagam a casa. Então, nós já estamos com 450 Calamidade, onde as famílias vão ganhar as casas, né? E tem também a Defesa Civil, que nós já nos inscrevemos com 290 casas. Estão ainda passando por avaliação da União. E tem também os programas, então, de iniciativa privada, que vamos ver quantos mais ainda vão aparecer, né? Bom, é um montante bastante significativo, né, Kátia? Sim, A são questão bastante. Para quando? E também tem um outro ponto que sempre é perguntado, como é que vai ser feita a seleção? Sim. Você falou em 450 famílias que vão receber a casa sem pagar nada. Isso. É uma situação diferente. Como é que vai se dar essa seleção de quem não vai pagar e quem vai ter que pagar um pouco, ou, enfim, outras situações que vêm pela frente? Como eu disse, são programas diferentes, com critérios diferentes, né? Então, esses critérios não é a prefeitura que define. Isso é o próprio programa, ou estadual ou nacional, são estes programas. Nós temos programas que eles vão ser pontuados. Existem os critérios e as famílias, nós até estamos com uma planilha muito grande e complexa para conseguir ser justo, né, com todas essas famílias. Existe assim, por exemplo, eu vou citar alguns critérios, tá? Se tem pessoas idosas na família, ou se é mãe de família, né, onde a mãe é a principal renda da casa. Se tem crianças, número de crianças, se tem algum portador de deficiência física ou não, né? E também a questão dos critérios se as crianças estão na escola. E tem também a questão da renda familiar.
porque alguns programas elas são para renda familiar 1, outros para renda familiar, né, a faixa 1, a faixa 2, tem a faixa 3. Tem programas que são para pessoas que não eram proprietário, mas estavam locando a casa. Então, qual é o intuito do município? Nós procuramos adotar o maior número possível de programas para conseguir atingir o maior número possível de famílias também. A ideia é não deixar ninguém sem casa. Então, agora nós temos essas famílias e elas vão para critérios. Dentro desses critérios, então, quem vai ser o primeiro, o segundo a receber, vai depender desses critérios. Essas famílias, elas já foram contatadas ou por enquanto vocês estão fazendo essa divisão aí de critérios das famílias e depois vão fazer contato com elas para... Não foram contatadas ainda. Nós, inclusive, eu posso dizer assim, Kátia, tu já tem o nome das famílias agora? Não, nós não temos os nomes. Temos, sim, da Defesa Civil. Este programa da Defesa Civil, ele é aonde são feitas as manchas, né? Nós fizemos o levantamento das casas destruídas e foi mandado para a União. Até este é um trabalho que a Univate está trabalhando junto, né? Vocês devem ter, talvez, escutado falar com todos os municípios. Então, essas manchas que nós chamamos, aonde muitas casas foram destruídas juntas no mesmo local, essas casas foi feito um levantamento, foi enviado isso para a Defesa Civil da União, com o endereço e o nome das pessoas que moravam já nessas casas. Então, essa lista veio pronta. Nós teríamos já 56 nomes, sim, mas que não foram divulgados ainda. 56 famílias da Defesa Civil, nós já temos o determinado. O que falta para divulgar? O que falta para divulgar? Nós estamos, na verdade, assim, o que acontece? Como nós ainda não... foi feita a licitação, né? Eu não sei se vocês souberam, mas a gente já havia feito uma licitação dessas casas e depois nós seguramos. Por que nós seguramos? Porque foi dado conta que nós estávamos fazendo a licitação com o sistema convencional. Com o sistema convencional, isso levaria 3 a 4 anos para essas casas ficarem prontas. E as pessoas não podem esperar tudo isso. Então, nós resolvemos adotar os sistemas alternativos, né? Os sistemas que nós temos hoje em dia, que são muito mais rápidos. Em 180 dias, a gente consegue fazer as 56 casas. Então, para não criar uma expectativa, vamos primeiro deixar a coisa bem organizadinha. Fizemos a licitação, porque nós já temos terreno, já temos os projetos prontos, tudo. Assim que tiver tudo ok, então nós podemos divulgar esses. Mas não começou ainda, né? Não, essas 56. Tá aí prazos. Para início e até para entrega? Pois é, 180 dias assim que iniciarem a obra. Então agora só passa pelo... Começa quando? Assim que sair a licitação, a gente consegue fazer isso. É uma questão de... Saindo a licitação, eu não vou te confessar que eu não sou muito... Não tenho muito conhecimento nessa questão dos prazos de licitação. Passa pela Procuradoria agora, faz a licitação. Eu acredito que em 2 meses pode iniciar a obra. Isso no ano que vem estaria pronto, então? Sim. Essas 56 estariam prontas. Então, desse total de casas previstas, digamos assim, somente essas da iniciativa privada que já começaram a ser construídas. Da Defesa Civil também não, né? Não. Porque depende da licitação. Uhum. E aí temos a do Estado, que é uma questão também de finalizar o terreno. Essa nós não licitamos, isso é o próprio Estado que licita a construtora e o município... Fica bem claro, assim, né, que todos esses programas, o município, ele precisa doar as áreas. Ele doa as áreas e aí as casas, algumas é administrada a obra pela prefeitura, outros não, que nem essas do Estado é administrado pelo próprio Estado. A gente entrega o terreno pronto, eles vêm e constroem as casas. São diversos... Algumas a gente precisa inscrever o terreno, não pode ser mais substituído, senão perde as casas. Outros têm mais flexibilidade, pode inscrever e depois, percebemos que uma outra área seria melhor, então a gente pode substituir. Então, são muitos programas para administrar com muitos Qual é a diferença? Porque, por exemplo, da iniciativa privada já foi possível iniciar a construção e as demais não. Tem qual o impeditivo disso? Ou é justamente em função dessas licitações? Exatamente. A burocracia, né, que a gente passa. Então, exatamente, a iniciativa privada não precisa passar por licitação de construção. Não, é bom né? explicar isso para que as pessoas entendam sim. também, né? Falou que não querem deixar nenhuma família sem casa. Quantas pessoas nós temos na lista aqui em Lajeado?
que vão precisar de uma casa? Porque você falou em 450, daquelas que não vão pagar nada, tem aquelas outras que vão ter um Minha Casa Minha Vida, que não é o calamidade, que já é uma situação diferente, vão ter que pagar um pouco. Quantas pessoas nós estamos falando que precisam de um novo lar? Então, assim, isso é bem relativo, né? Porque tem as casas que foram totalmente destruídas e tem casas que foram atingidas, né? Que foram danificadas. Então, se nós formos pensar em questão de local, eu diria que todas essas pessoas que moram nesses locais de risco, o ideal seria não voltar para esses locais. Mas a gente sabe que talvez, infelizmente, talvez a gente não consiga, porque talvez a gente não consiga encaixar algumas pessoas nesses programas. Porque uma casa simplesmente está danificada, ela tem a possibilidade de ser reformada. Talvez essa pessoa não consiga entrar num programa. Não é o que nós gostaríamos que todas entrassem nos programas para que nós realmente tirássemos todas essas pessoas de local de risco. Se nós formos falar em casas atingidas, a gente tem mais de 1.000 casas. Umas casas danificadas, casas destruídas, talvez em torno de 700, 800 casas. Mas essa avaliação não passa por nós, né? Não somos nós que vamos dizer eles vão ganhar casa ou não, porque isso tudo é feito um levantamento fotográfico, levantamento da estrutura e é enviado para técnicos do Estado ou da União para que eles façam a avaliação. A divisão também das famílias posteriormente para cada bairro, né, para cada local. Também não tem ainda como saber quem vai para qual bairro e as pessoas vão poder, de alguma forma, escolher ou pelo menos indicar, olha, eu gostaria que fosse em determinado local, em função do meu trabalho, em função da escola? Nós gostaríamos que sim. Por isso nós estamos... Esse trabalho de definição de beneficiários, ele é muito complexo. Porque nós entendemos que seria muito importante que as pessoas continuassem próximos aos locais onde elas já moram. A gente sabe que tem toda uma questão já de familiaridade no local, ou às vezes tem uma rede de apoio, né? Eu moro junto, próximo ao meu pai, à minha mãe, que cuida do meu filho enquanto eu trabalho, e a gente sabe dessa importância. Mas esses critérios que vêm de cima, eles não avaliam isso. Então, nós estamos tentando, junto com os critérios, nós não podemos deixar de lado esses critérios que vêm para a gente, mas nós podemos, sim, acrescentar critérios. Então, é isso que nós estamos tentando fazer, por isso que é um estudo muito demorado. As pessoas perguntam, mas como a gente não sabe ainda quem vai ganhar as casas? Porque realmente isso é muito complexo. Você vai ter que avaliar família por família, né? Para entender a proximidade delas, quais as necessidades dela. E quanto ao local onde essas famílias serão tanto no bairro Floresta, no São Bento, conventos, porque a gente até viu situações como, por exemplo, em Arroio do Meio, onde a comunidade local não queria a vinda de outras famílias. Lajeado está querendo organizar, não instalando todas as residências no mesmo espaço, até porque sabemos dos problemas que temos no Novo Tempo 1, Novo Tempo 2, aqui entre o Santo Antônio e Jardim do Cedro. O prefeito Calmo já explicou isso em alguns outros momentos. Então foi buscado até para ter espaço para todas as famílias, diferentes bairros. Acho que são 7 localidades diferentes, né? Isso. Estamos falando de 3 aqui. São 8 bairros. São 8 bairros. Então, como é que foi aqui em relação às comunidades, se houve algum tipo de manifestação, se houve consulta, e onde especificamente, lá no Floresta, lá no São Bento, lá no Conventos, é que serão instaladas essas residências? Sim. Como foi essa escolha de áreas? Como eu disse antes, o município ele precisa doar as áreas, né? O município vai doar áreas que eles têm, que está disponível. Então, foi feito um levantamento de todas as áreas disponíveis do município. Dentre essas áreas, foi feita uma análise técnica. Né? Toda uma equipe técnica, nós fizemos uma análise das áreas que estariam mais prontas, digamos assim, né? Mais próximas do pronto para a construção. Procurando também manter uma certa proximidade das áreas que foram atingidas. Nós até procuramos áreas dentro dos próprios bairros que foram atingidos para tentar deixar as pessoas nos próprios bairros. Mas praticamente
esses bairros que foram atingidos, eles realmente foram muito atingidos. Nós não tem alguns bairros que nós não encontramos áreas disponíveis, porque dos condicionantes é que essas áreas que o município está doando não pode ser próximas a áreas alagáveis, né? Elas não podem ser atingidas, que é óbvio, né? Então, o que acontece? Se tu pegar o mapa, a gente acabou subindo um pouquinho, né? Fomos na direção de onde estavam essas casas e nós fomos subindo. E é uma tendência procurar bairros novos, que é onde tem áreas disponíveis, né? São os novos bairros. Então, e também procuramos fazer essa distribuição, ocupando esses novos bairros que têm áreas disponíveis e diluindo essas pessoas para que elas se interajam e ocupem a infraestrutura do bairro já pronto. Eu sei que existe uma polêmica, que nem, por exemplo, Floresta. Nós não temos creche, o bairro não está estruturado para receber essas pessoas. O que aconteceu? Quando eu estive lá no Floresta, alguns moradores estiveram conversando comigo e realmente nós percebemos a necessidade muito grande de uma creche lá. E nós tínhamos já algumas creches já cadastradas, com verba disponível, e nós estávamos pensando em colocar em outro local. O que vai acontecer? O Floresta vai receber uma creche, porque nós percebemos realmente que é uma necessidade muito grande do Floresta ter essa creche. Então, eles têm escola e agora vão receber a creche. Não tem uma infraestrutura totalmente adequada ainda? Não, porque é um bairro novo, e isso é um crescimento orgânico. Né? Conforme os novos bairros vão sendo povoados, as necessidades vão surgindo e o município vai atendendo essas demandas. Se nós formos pensar em qualquer bairro hoje que está habitado e que está com uma infraestrutura adequada, como ele iniciou um tempo atrás? Olha o Alto do Parque, né? Ele era estrada de chão. Então, é assim que inicia um bairro. Então, a própria demanda, as pessoas vão para o local e a demanda vai surgindo e o município vai atendendo as demandas. Essa creche já tem uma previsão, se é para esse ano, para o ano que vem? Nós já estamos com ela, já temos a verba, já fizemos um estudo, já solicitamos estudo do solo todo, da topografia, e então, assim, agora é só sair do papel e começar já o trabalho. Provavelmente as primeiras casas iniciarão nesse local? Ou não tem ainda também uma definição de... Sim, nós temos assim. Nós temos 10 casas do estado e no bairro Floresta. Nós temos 4 casas dessa ONG, né, americana, que já está quase no final. Como eu disse, são tecnologias diferentes que é muito rápido para fazer, né? Digamos que em 3 semanas uma casa está pronta. 4 casas estarão prontas. Tem 10 casas também do estado no Floresta. Desculpa, uma casa por dia no Floresta. E 10 casas do estado que ainda não iniciaram. Nós estamos preparando o terreno. Assim que o terreno estiver pronto, essas iniciam ali no Floresta. Nós temos 10 previstas também no São Bento. Desculpa, essa que estão preparando o terreno. No Floresta nós ainda não estamos preparando o terreno do estado, porque nós vamos iniciar a obra pelo São Bento. Então lá estão... Lá começam então as primeiras... As 10 do estado, no bairro São Bento. E conventos também nós temos algumas, as 39 da Defesa Civil. Essa é uma área onde realmente nós colocamos mais casas, até pelo tamanho da área, e ela é uma área que tem uma área verde junto, que a gente vai manter a área verde. Nós estamos usando somente a área institucional para fazer as casas. Conventos, isso? Conventos. Pois é, e 39 moradias. Tem algum lugar que vai ter mais? Qual é como é que funciona essa distribuição, né, para evitar muitas novas moradias em um espaço que não seja tão grande? Não, acho que 39 é o número máximo que nós E é sempre casa ou tem algum lugar que vai ter prédio? Casas, sempre casas. Cobrado? Não, casas térreas. Todas elas, todas que nós falamos até aqui. Até tem a possibilidade, talvez nesse novo programa Minha Casa Minha Vida,
existe a possibilidade de prédios. Nós estamos ainda conversando sobre isso, de repente de 2 ou 3 pavimentos, mas nós sabemos que isso não é algo que nos agrada e nem agrada as famílias também. Então, nós estamos buscando novas áreas. Agora é um pouco diferente esses novos programas que lançaram. Nós podemos agora comprar áreas junto com as casas. Mudou um pouco o programa, que nós ficamos muito felizes, porque é muito complicado o município ter que fazer o loteamento, encontrar área. Então, agora mudou o programa. Nós podemos solicitar junto à área de terra, junto com a casa. Tá certo. Mais alguma informação, Kátia? Gostaria de deixar para os ouvintes? Eu acredito, por mim tá tranquilo. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com a secretária do Planejamento de Lajeado, a Kátia Bertelli, sobre a construção de novas casas nos bairros Floresta, São Bento e Conventos e outros que virão também.